Isso mesmo, Cleiton. Aqui é considerado o cruzamento da morte aqui no bairro Alvorada. Rua 5, essa que o Sandro está mostrando, com Aires da Cunha. Olha só, é um cruzamento bastante perigoso, não há nenhuma sinalização. E isso causa acidentes porque os motoristas eles ficam um tanto quanto desatentos. Gentilmente, o Manuel Paiva atendeu a nossa solicitação, está aqui para falar um pouco mais sobre esse trânsito meio maluco aqui de Manaus. O que está faltando, Manuel? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Cleiton. Bom dia, senhores telespectadores, né? Esse é o nosso trânsito de cada dia. O mau comportamento dos motoristas, dos condutores, a falta de fiscalização em locais onde já existe a sinalização e esses condutores não respeitam, o pedestre às vezes não respeita, o usuário não respeita, enfim, esse samba do crioulo doido. E tem um ponto que é fundamental, é que por que Manaus hoje é a segunda cidade no país onde o desrespeito às leis de trânsito ocorre? Nós temos esse título, infelizmente nós temos esse título. Infelizmente nós somos desobedientes às regras do trânsito. E tem vários motivos, Paulo, tem vários motivos, telespectador. O primeiro, essa falta de consciência coletiva de respeitar as leis do trânsito estabelecidas. O segundo aspecto, por que eu desrespeito a lei? Porque eu não me sinto fiscalizado, eu não me sinto monitorado, eu não sou punido. Eu sirvo de exemplo, o mau motorista serve de exemplo para o restante da coletividade. Seja eu pedestre, seja eu cadeirante, seja eu uma pessoa de baixa mobilidade, seja eu uma mulher grávida, seja eu... Ninguém está sendo punido por isso, ninguém está sendo levado em consideração esse meu comportamento. O terceiro ponto, que é uma realidade, não existe sinalização adequada nos bairros periféricos da cidade. Não existe faixa de pedestre, não existe sinalização de regulamentação, de orientação, não existe estudos para que se estabeleça que rua é prioritária, por exemplo, aqui nessa interseção. Manuel, em relação a essa Rua 5 e a Rua Aires da Cunha, o Alvorada é um bairro antigo de Manaus, é um centro comercial pujante aqui, muitos moradores, mais de 70 mil habitantes aqui nessa área. Por que então o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana não colocou a sinalização adequada aqui? O que está faltando? Aqui é o exemplo de o que acontece em toda a cidade, em toda a periferia. Né? É preciso que se faça o trânsito comunitário, é preciso que se discuta com o comerciante, com o prestador de serviço, com o estudante que frequenta a escola pública, aquelas pessoas que frequentam o posto médico, aquelas pessoas que andam aqui pelas poucas calçadas que tem, aqui o diálogo com o ciclista, com o motociclista, o que nós temos que adequar, ajustar para fazer um trânsito que eu possa cumprir. Ou seja, o poder público ele precisa estar junto à comunidade, ele precisa corresponsabilizar esses moradores dessa interseção, dessa rua, desse trecho, para que diminua o número de incidentes, acidentes, mortes, as pessoas se machucando. A educação é a base de tudo, né? As pessoas têm que ser educadas no trânsito com as outras pessoas. Paulo, eu acredito que a educação é o único caminho, ela sendo direta ou transversal. Mas não existe aprendizado, não existe educação se não houver fiscalização, se não houver monitoramento, se não houver punição. O Código de Trânsito é claro que é preciso respeitar uma rua que seja dada como ela é preferencial. Aqui não tem essa sinalização, o que eu vou respeitar? Aqui é preciso que eu dê a oportunidade ao pedestre. Como é que eu vou regulamentar isso? Como é que eu vou aceitar isso se não tem uma faixa de pedestre? Um exemplo tá bem aqui, próximo, vem cá, Feitas, mostra ali, ó. Ali é a Rua 4, aqui é a Rua 5, onde nós estamos, o Sandro vai mostrar a Rua 4. Ali tem placa pare, tem também faixa de pedestre do outro lado.
Por que será que foi escolhida aquela rua como preferencial, a que desce, no caso? Exatamente porque aqui deve ter sido uma contagem, que a Rua 4 é uma rua onde passa o transporte coletivo, é uma rua onde passa o transporte de carga, é a rua onde passa mais mototaxista, é uma rua onde a prestação de serviços ela é muito maior, ou seja, mas isso tem que ser feito em cada interseção, isso tem que ser feito em cada canto de rua, para que a população, além de entender, além de participar, ela se compromete a usar o seu sistema viário, a usar a sua rua, a usar o seu bairro como uma continuidade da sua casa, com disciplina, com respeito, com segurança, de uma maneira defensiva e principalmente de uma maneira respeitosa, de uma maneira saber que o meu limite como pedestre vai aonde começa o limite do motociclista. É muito fácil eu dizer que o motociclista é indisciplinado, que muitas vezes ele é, mas o pedestre precisa colaborar, o ciclista precisa colaborar. Né? Obrigado, Manuel. Olha só, Cleiton, então, aonde termina o meu direito, começa o direito do outro cidadão. Então, se a gente se respeitar, se houver um respeito mútuo entre as pessoas que pilotam motocicletas, que dirigem carros, caminhões, ônibus, enfim, a gente pode sim melhorar a qualidade do trânsito aqui na cidade de Manaus, com a contribuição, é claro, Cleiton Pascarelli, do Poder Público, principalmente para vir colocar sinalização.